quais são os 5 passos aqui, né, para estimular a criatividade. Primeira coisa que eu acredito que todo mundo tem que fazer é se manter com aquele olhar de aprendiz. Então, vamos lá, a gente precisa muito desenvolver essa característica de procurar estimular o conhecimento. Vocês viram aqui que eu adoro ler, né? A gente já está aqui mostrando um pouco dos meus livros. Então, a gente se manter, Silvia, procurando estimular também o aprendizado, o lifelong learning, né? Que todo mundo conhece, que é essa pessoa que está ali, aprendiz ao longo da vida. Então, a gente não pode achar que sabe tudo, que já chegou no limite, porque sempre teremos algo a aprender. Então, esse primeiro ponto é fundamental, a gente se manter também aberto a ampliar o conhecimento. Crenças, é a minha crença, né? Eu já comecei a conversa hoje, eu já me entreguei aqui. Eu tenho crenças limitantes aqui sobre a questão da criatividade, né? E eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que são inseguras para assumirem riscos, né? No momento de criar e desenvolver novas soluções e novas possibilidades, né? Agora, como é que você acha qual que é a postura, que tipo de postura as pessoas podem, o que fazer para quebrar um pouco essas crenças também? Excelente pergunta. Olha, as pessoas que são mais originais, inclusive eu recomendo o livro Originals ou Originais em português, elas questionam o status quo, antes de tudo. Por que tudo foi feito dessa forma e eu tenho que seguir dessa maneira? Por que não questionar? Será que não existe uma maneira mais econômica, mais eficaz de agir? Essa é uma primeira coisa que ajuda. Você realmente é o famoso pensar fora da caixa. Então, isso já ajuda muito a você sair dessa coisa de todo mundo faz assim, eu vou fazer igual. Mas por que fazer igual? Se questiona antes de tudo. Será que não existe uma solução mais rápida, mais eficaz, como eu falei agora há pouco? E outra coisa, a gente tem que se colocar um pouco em risco mesmo, como você falou, e até expôs um pouco da sua vulnerabilidade. Até indico muito a Brené Brown, para quem não a conhece, talvez muita gente já conheça ela. Ela é maravilhosa, eu recomendo super o livro dela. Os livros, ela tem mais de um, mas ela fala muito sobre essa questão de enfrentar a imperfeição mesmo. Então, muitas pessoas que são perfeccionistas, querem fazer sempre da forma mais correta possível, essas tendem a não ser tão criativas, porque tem medo de ousar. Então, não tenham medo de usar. A gente precisa usar para que as ideias sejam realmente abertas e possíveis de serem efetivadas. Então, empresas que estimulam isso também ajudam que a equipe, os funcionários, enfim, as pessoas que trabalham ali sintam mais liberdade para usar e até mesmo errar. Então, a gente não pode ter medo de errar. Esse é um ponto muitíssimo importante para se tornar criativo. Então, a gente não consegue se manter criativo se a gente pensa que eu vou sempre acertar, eu tenho que acertar. A gente sabe que não é assim a realidade. Então, para que a gente tenha criatividade, é preciso isso também. A persona não criativa é essa pessoa que acredita de fato, são as pessoas que acreditam de fato que não são criativas, não vão desenvolver a criatividade e acham que isso é um dom, como a gente falou logo no início dessa conversa hoje. E para eliminar esse bloqueio criativo, essa falta de criatividade, existem, como eu falei, alguns passos que a gente pode fazer. Um deles é a gente também sair das distrações. Às vezes a gente está tão distraído que não consegue pensar de forma criativa. Então, mudar a rotina, sair do ambiente de trabalho, como eu falei agora há pouco, ir passear, caminhar, fazer uma corrida, por exemplo, algum exercício físico ajuda também a desenvolver a criatividade, evitar o perfeccionismo exagerado, achar que tem que fazer tudo certo. Ouvir músicas ajuda, de fato, a estimular a criatividade. Parece até bobagem ouvir uma música, mas sim, isso estimula, sim, a criatividade e evita esse bloqueio criativo. E outro ponto importantíssimo, hoje a gente está exposto à tela o tempo inteiro, então evitar o uso excessivo de tela. Isso é um ponto muito importante para que a gente se mantenha criativo. Também não ter julgamento sobre aquela ideia. Tive uma ideia nova, será que é tão ruim assim? Porque, normalmente, quando a pessoa tem uma ideia, ela se auto-julga e acha que aquilo não vai servir para nada. Então, isso também pode trazer um bloqueio criativo. Então, pense livremente, arrisque-se, como uma criança faz. A criança não está nem aí para o que vão achar daquela ideia dela. Conhecimento leva a esse aumento da criatividade, sem dúvida. Então, primeiro passo, para ficar aqui bem pontuado, a preparação, certo? Então, preparem-se, se questionem, estudem,
Sem a gente estudar, sem a gente estimular o conhecimento, a gente não consegue aumentar esse processo criativo. Então, número 1, processo criativo. E aí tenho sempre o que até a Silvia falou, eu gosto de anotar. Então, uma pessoa criativa, ela tem que ter um caderninho do lado. Ela tem que ter um caderninho sempre do lado para anotar as ideias. Se não tem um caderno, se for mais digital, pelo menos um bloco de notas ali no celular para anotar as ideias. Eu tenho que ser tudo ou eu me mando por WhatsApp, ou eu tenho os aplicativos. Papel para mim não funciona, mas o digital eu sempre anoto também, anoto muito. Boa, Silvia, isso é muito importante. Então, ter esse local onde vocês vão anotar, não importa onde seja, mas tirem do cérebro e anotem. Então, isso é um ponto fundamental para que isso aconteça, certo? Depois, o que eu falei foi da incubação. Então, incubar as ideias. A etapa de realmente você aprofundar um pouco mais essa ideia, certo? Então, esse é o passo 2, para que a gente assimile um pouco melhor essas informações e que a gente consiga realmente destrinchar o que a gente tem pensado como uma primeira ideia. E para isso, a gente precisa de inspiração. Seria aí um passo 3 de um processo criativo. Como é que eu me inspiro? A gente falou aqui de livros, filmes, séries. Então, a inspiração, ela surge nesses momentos. Até tem algumas pessoas que gostam de fazer trabalhos manuais, isso também ajuda a estimular a criatividade para quem faz isso, e até para quem tem dificuldade, pode fazer isso, que isso vai ajudar bastante. Quem gosta, por exemplo, de tocar um instrumento, isso também ajuda a facilitar o processo criativo, aumenta a possibilidade de você se tornar uma pessoa criativa, e por fim, verificar se essa ideia faz sentido ou não. Então, o quarto passo seria essa verificação. Então, vou ver se essa ideia se aplica ao meu trabalho. Então, converso com um colega do trabalho, converso com uma pessoa que não é da área também, para verificar o que é que ela acha daquela possível solução criativa que eu estou propondo.